صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no hadith das orações, ou do tempo das orações, um hadith onde ele disse que Hudhaifa, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sabia sobre aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou dos últimos tempos, das tentações que irão vir. Ele disse: uma vez eu estava sentado com Umar. Hudhaifa está dizendo que certo dia ele estava sentado com Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, e ele disse: quem entre vocês se lembra da declaração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre as aflições, as tentações? Eu disse: eu sei como ele disse. Hudhaifa está dizendo, respondendo para o Umar ibn al-Khattab, que ele sabia das aflições que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou. Umar disse: sem dúvida, você é ousado, você é uma pessoa conhecedora, porque o Umar radiyallahu ta'ala anhu sabe que o Hudhaifa ele tinha bastante conhecimento sobre essas questões dos hadith que falam sobre as tentações, as aflições, sobre os hipócritas, sobre o que irá acontecer no futuro. Então são esses hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele passou para o Hudhaifa. E o Umar disse: sem dúvida você é ousado. E o Hudhaifa disse: as aflições causadas a um homem por sua família, pelo seu dinheiro, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, e são espiadas ou apagadas por suas orações, pelo jejum, pela caridade e por ordenar o bem e proibir o mal. O Hudhaifa ele está dizendo sobre as aflições pequenas, e ele disse que a pessoa que às vezes se ocupa com a sua família, esquecendo algo da religião ou direitos e deveres que ele deve ter, e ele às vezes ele fica em falta com isso. Então essas são aflições também. Só que o Hudhaifa ele disse: essas aflições são apagadas pelas orações. E é isso que o Imam al-Bukhari ele quis com esse hadith. Você praticando as 5 orações, praticando o jejum, fazendo a caridade, ordenando o bem e proibindo o mal, você estará apagando todas essas aflições pequenas que o Rasul alayhi salam ele citou. O Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu disse: eu não quis dizer sobre essas aflições, mas sobre aquelas que espalham como as ondas do mar. O Umar está querendo dizer as aflições, as grandes aflições, aquilo que depois que chegarem elas irão afetar a maior parte das pessoas, e muitas pessoas irão se desviar do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Umar queria saber dessas aflições. Hudhaifa disse: ó líder dos crentes, você não será afetado por essas grandes aflições, pois há uma porta fechada entre você e elas. O Hudhaifa está dizendo: há uma porta fechada entre essas aflições. E o Umar, que enquanto Umar estava em vida, nada dessas aflições grandes aconteciam, porque ele era firme na religião e não deixava que ninguém brincasse. Todos deveriam aprender a religião e colocá-la em prática e saber e conhecer sobre essa religião. E por isso que essas tentações e aflições não afetavam as pessoas no tempo dele. O Umar perguntou: a porta será quebrada ou aberta? Ele sabia que essas aflições iriam acontecer. E Hudhaifa ele disse: há uma porta entre você e elas. O Umar perguntou: essa porta será aberta para as pessoas entrarem nessas aflições ou quebrada? O Hudhaifa ele disse: quebrada. O Umar ele disse: então nunca fechará. Se ela estivesse sendo aberta, alguém poderia fechar, mas já que irá ser quebrada, então nada poderia fechá-la, porque estava quebrada. E foi perguntado Hudhaifa: o Umar conhecia a porta? Quem que era a porta que abriria? Se ela abrisse, iam começar as grandes aflições. O Hudhaifa ele disse: sim, ele sabe como haverá a noite antes de manhã. A porta era o próprio Umar. Depois da morte do Umar, o Umar que matou ele foi Abu Lu'lu al-Majusi.
um dos persas, veio e matou o Umar dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na oração do Fajr. E depois, quando morreu Umar, começou as tentações e começaram os problemas. Depois, quando veio um homem chamado Abdullah ibn Saba, da descendência judaica do Iêmen, ele veio e começou a colocar ideias baseadas sobre a religião judaica, o Islã e outras ideias, e as pessoas que não tinham conhecimento, elas começaram a segui-lo e começou a formar as seitas desde aquela época, até que mataram Uthman, depois mataram Ali ibn Abi Talib, depois no tempo do Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, o Muawiyah, ele pegou o califado. Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ele teve um acordo com Muawiyah e eles colocaram basta naquela época sobre as tentações ou aquilo que estava acontecendo. Só que as tentações elas continuaram porque o mundo islâmico se espalhou. E nós falamos aqui que as pessoas que seguem o seu ego, que seguem as pessoas sem conhecimento, as seitas, ou seguem qualquer tipo de informações sem ter base no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irá cair nessas aflições. E a pessoa que quer se proteger dessas aflições e continuar na religião, ele deve ter a base disso, o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E deve seguir os conhecedores, os sábios, que são sábios que conhecem da religião, que conhecem o Alcorão, que conhecem a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E deve se apoiar também em Allah subhanahu wa ta'ala e pedir para que Allah subhanahu wa ta'ala firme ele nessa religião. São essas questões que a pessoa deve se importar para não cair nessas aflições, porque elas começaram depois da morte de Umar ibn Khattab e elas continuarão até o dia do final. E por isso que nós deveremos tomar muito cuidado em entrar por qualquer porta que os inimigos do Islã eles colocaram, falando que são os muçulmanos, só que na realidade o Islã ele é claro, ele é nítido. As pessoas que conhecem ele, elas não irão se perder, mas sim, elas devem seguir a religião através daquilo que foi dito por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo seu mensageiro. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo e que nos firme sempre na religião dele até chegarmos no momento da nossa morte e Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito conosco. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.